Queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais esta oportunidade de estar aqui. Quero agradecer o nosso pastor setorial, pastor João, pelo convite de poder cooperar com a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, Juízes, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 2, o verso 4, o verso 6 e o versículo 7, para uma rápida palavra. Os nossos irmãos que estão participando através da live, Deus tem uma palavra ao seu coração e glorifique a Deus, porque é noite de vitória para as nossas vidas. Juízes capítulo 1, verso 2, diz a palavra: E disse o Senhor, Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Verso 4, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Verso 6, porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Por gentileza, sentai-vos. Os versículos que nós lemos faz parte de uma narrativa que mostra que após a morte do líder, o sucessor de Moisés, Josué, as tribos de Israel continuavam avançando e conquistando seu espaço na terra prometida. Os filhos de Israel perguntam para Deus quem subiria para pelejar contra os cananeus para conquistar a terra de Bezeque. Deus responde que Judá subiria, porque Deus havia dado essa terra na mão de Judá. Eu acho interessante que quando os filhos de Israel perguntaram para Deus quem iria para conquistar Bezeque, quem iria para conquistar aquele território, eles perguntam para Deus e Deus dá a resposta para eles. Abrindo parênteses, eu quero louvar ao Senhor, porque nós temos um Deus que quando a gente pergunta, Ele tem resposta para nós. A Bíblia diz que o Senhor responde que a tribo de Judá haveria de subir para conquistar a terra de Bezeque. Só que o rei dos cananeus era um rei ímpio, era um rei cruel, era um grande estrategista de guerra. O seu nome, Adoni-Bezeque, cujo significado quer dizer o Senhor, o meu Senhor é Bezeque, ou o Senhor da divisão. Adoni-Bezeque era um rei cruel e sanguinário. Trazia consigo um currículo invejável, devido muitas conquistas, às suas vitórias, por conta das suas estratégias. Para quem não sabe, Adoni-Bezeque já havia vencido 70 reis com os seus reinos. Adoni-Bezeque, ele não só venceu, como também ele cortava
os polegares das mãos e também os polegares dos pés destes homens. E como não bastasse, ele ainda os colocou para viver como cão embaixo da sua mesa, comendo migalhas que caía. Adoni-Bezeque, os irmãos observam, era o inimigo a ser enfrentado por Judá. Era o inimigo que Deus diz para Judá que eles haveriam de conquistar o território dele. Os irmãos têm uma ideia, ninguém queria ir contra Adoni-Bezeque, porque sabia que ele era um rei cruel. Agora vem Deus e diz: a tribo de Judá é que vai conquistar Bezeque. O mais lindo é o verso 2, o verso 3, melhor dizendo, que eu não li. Quando Judá chama Simeão, e ele diz para Simeão: vamos comigo, ajuda-me, porque quando for a sua vez, nós também vamos lhe ajudar. Aprendemos que irmão tem que ajudar irmão. Mas o que a gente observa nessa geração, muitas das vezes, é que parece que alguém não quer ver você conquistar. E detalhe, diz que é irmão, mas à luz desse texto, Simeão está nos ensinando: irmão ajuda irmão a conquistar. Mas isso é uma outra mensagem que dá para pregar. É interessante. E agora Judá tem que pelejar contra esse rei cruel. Esse rei que subjugava 70 reis. E como não bastasse, ainda cortou os polegares das mãos e dos pés. E os colocou para viver debaixo da sua mesa, comendo migalhas como cão. Esse era o rei a ser enfrentado e a ser vencido por Judá. Um inimigo que humilhava os seus adversários e quem os ameaçava também, cortando seus polegares das mãos e dos pés. Agora, o que eu acho lindo é que Judá, ao ouvir a resposta de Deus, ele sobe, peleja contra Bezeque e sai vitoriosos, porque a promessa de Deus era: eu vou dar Bezeque na sua mão. O inimigo pode ser grande, o inimigo pode trazer um currículo invejável devido à sua estratégia militar, mas Judá tinha uma promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus, não tem quem impede de conquistar, quando é Deus que faz a promessa. Alguém tem promessa de Deus aqui? Se o irmão deixar o retorno para mim do jeito que estava, eu não forço, daí eu não grito, daí eu iria agradecer. Adoni-Bezeque, esse era o rei a ser enfrentado. E a Bíblia diz que Judá sobe, fere os cananeus. E o que eu acho lindo, eu estou na palavra introdutória, já nós entramos na mensagem. O que eu acho lindo que eles ferem os cananeus, só que o rei Adoni-Bezeque, pastor João, ele foge. E eu acho lindo os detalhes da Bíblia, porque eu não leio a Bíblia assim, aleatória. Eu medito na Bíblia. E quem medita encontra algumas pérolas. Eu acho lindo a expressão quando diz assim, que eles feriram os cananeus, só que Adoni-Bezeque, o grandão, o chefe dos cananeus, o líder dos cananeus, ele foge. A Bíblia diz que ele escapa. Só que a tribo de Judá perseguiu Adoni-Bezeque e o seguiram. Ou seja, eles não ficaram satisfeitos só com alguns cananeus mortos.
Eles queriam a promessa que Deus lhe fez completa. Alguém está entendendo? Eu vou repetir. Quando a Bíblia diz que eles seguiram Adoni-Bezeque, ele estava mostrando Cláudio Borges, com promessa de Deus, não aceite pela metade, porque o teu Deus prometeu a bênção completa. E se você acredita e tem promessa, eu quero profetizar para alguém aqui. O que Deus prometeu para você não vai escapar nada. Alguém está pegando lá, vou repetir. O que Deus lhe prometeu para você não vai escapar nada, não vai sair nada fora da tua mão. Vai vir tudo na tua mão para a glória de Deus. Esse era o inimigo de Judá. Só que os versículos que nós lemos também relatam o destino de Adoni-Bezeque, tendo o mesmo fim que os seus subjugados, a ponto dele mesmo testificar. Quando Judá cortou os polegares das mãos e dos pés, a ordem de Deus era esta. Adoni-Bezeque testifica: o que eu fiz, eu estou recebendo de volta. Assim Deus está me pagando. Isso é a lei da semeadura. Então não adianta a gente querer colher aquilo que a gente não planta, porque a lei da semeadura é: o que você plantar, isso você vai colher. Alguém já disse assim para mim: pastor, ninguém me visita. E eu pergunto: você visita quem? Pastor, ninguém me abraça. Se abraça quem? E agora nem poder está podendo. Pastor, ninguém dá glória a Deus quando eu prego. Você dá glória a Deus quando alguém prega? Pastor, ninguém me motiva. Você motiva alguém? Porque aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. E agora Adoni-Bezeque está testificando: o que eu fiz para 70 reis, Deus está me pagando. Aquele que achava que ninguém venceria ele, agora está derrotado, agora está envergonhado. Aquele que gostava de cortar os polegares das mãos e dos pés dos seus adversários, agora é ele que está com seus polegares das mãos e dos pés cortados. Você quer em profecia? Você crê em palavra profética? Vai lá uma. Aqueles que quer ver a sua vergonha, Deus manda eu te dizer que é eles que serão envergonhados. Eu vou repetir para quem está participando da live: aqueles que quer a tua vergonha, vai ter que ver Deus mudar o quadro, e eles vão ser envergonhados. Eu estou tentando dizer para alguém aqui que tem virada de Deus na tua história a partir de hoje. Eu não sei qual é a resistência contra aquilo que Deus falou que vem acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a resistência, aquilo que está querendo atrapalhar com que a promessa de Deus se cumpra na tua família. Mas assim diz o Senhor: a resistência vai cair hoje e a promessa vai começar a se cumprir na tua família. Por quê? Porque nesse texto a Bíblia diz que Judá enfrenta Adoni-Bezeque e ele vence. Nesse contexto, Adoni-Bezeque era o maior estrategista de guerra. E a sua estratégia, eu já disse aos irmãos, era cortar os polegares das mãos e dos pés dos seus adversários. Nesse texto aqui, Adoni-Bezeque representa Satanás. Até porque, olha o significado do nome: o Senhor da divisão. Quem gosta de dividir é Satanás, porque o meu Deus, ele trabalha onde tem unidade. Então nesse texto aqui, Adoni-Bezeque representa Satanás com suas estratégias ardilosas para nos derrotar. Agora nesse texto aqui, Judá representa o nosso Cristo.
que lá em Apocalipse é denotado como o leão da tribo de Judá, aquele que se levanta por nós e aquele que não perde nenhuma batalha. Oh, glória a Deus! E quando Judá chegou àquele lugar, aquele território, aquela terra, quando Judá chegou ali, a tirania de Adoni-Bezeque acabou. Eu estou tentando dizer que a resistência só estava até hoje, porque Deus está dizendo que Ele já está entrando com a providência e vai mudar a sua situação. Glória a Deus, aleluia. A tirania de Adoni-Bezeque só durou até Judá chegar, só até Judá chegar. A hora que Judá chegou, a tirania dele acabou. Aleluia. É para quem crê. É para quem crê. A fase das perdas vai acabar. A fase das lágrimas na tua vida vai cessar. Porque o Senhor Jesus manda eu lhe dizer que Ele vai agir, Ele vai pelejar. E esse levante, essa resistência vai cair por terra. Sabe por que vai cair? Porque Deus te fez promessa. Deus lhe fez promessa, e maior do que tudo isso é a promessa que Deus lhe fez. Para de falar que Adoni-Bezeque tem as vantagens, para de falar que você não tem recurso, para de falar que você não tem possibilidade. Deus manda eu lhe dizer nessa palavra introdutória: você pode não ter recurso, você pode não ter vantagem, você pode não ter a indumentária que alguém possa dizer, mas você tem a promessa, e quem tem promessa conquista, quem tem promessa avança, quem tem promessa corre, quem tem promessa ergue, quem tem promessa levanta, quem tem promessa chega longe. Eu vim para profetizar que a promessa te a promessa que Deus lhe fez vai te conduzir para mais alto que você possa imaginar. Judá subiu e conquistou. Te prepara, meu Deus. Eu vou profetizar para alguém aqui, porque o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Diga para alguém aqui que eu vou fazer subir, só que ele não vai subir para ele cair, ele vai subir para ficar lá. Eu estou tentando dizer que tem bênção que está te aguardando. Eu estou tentando dizer que Deus já preparou a conquista. Quantos aqui acreditam que quem tem promessa conquista? Levante a mão e glorifica esse Deus aqui, irmão. Judá subiu, mas ficou. Outras nações, se subisse, 70 subiu, mas ficou lá derrotado, debaixo da mesa dele. Só que Judá não. Judá subiu e prevaleceu e conquistou a terra. Oh, glória! Glória a Deus! Você não imagina onde a promessa de Deus vai te conduzir. E é só para quem crê, irmão. Porque a Bíblia só funciona para quem acredita nela. Eu vou profetizar para quem está me assistindo, você que tem promessa de Deus. A promessa de Deus vai te levar para lugares mais altos que você nem possa imaginar. Vem surpresa de Deus para a sua vida. Então para de olhar para a crise, para de olhar para a adversidade. A promessa de Deus é maior. E se não fosse a promessa de Deus, eu já estava sucumbido. Porque para quem depende de Deus, que não tem renda mensal nenhuma, há 18 anos, eu acho que deve ter alguma propriedade para falar que a promessa de Deus, ela é poderosa.
E olha aqui que terninho bonitinho, olha que coisinha linda. Jeová calça, veste e dá o melhor, porque a promessa está de pé. Aleluia. Agora o que eu quero falar rapidinho aos irmãos, por que Adoni-Bezeque, ele cortava os polegares dos seus inimigos? Por quê? Por que ele cortava? Por que essa era a estratégia de Adoni-Bezeque, cortar os polegares das mãos e dos pés? É um texto quase não é falado nos nossos altares, nas igrejas, porque carece uma atenção, carece uma boa interpretação. E eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus me deu uma palavra, porque essas mesmas estratégias Satanás nos últimos dias da igreja também quer fazer. Satanás, ele quer cortar os polegares das mãos e dos pés da igreja, mas eu vim como profeta, que os nossos polegares ele não vai cortar. Por que Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos e dos pés? Primeiro, sem os polegares das mãos, ele impossibilitava os reis, ou por que não dizer a liderança, a continuar a exercer a militância no exército. Ou seja, Adoni-Bezeque arrancava deles o talento que eles tinham para as batalhas. As mãos humanas, os irmãos sabem que tem 10 dedos, cada um tem uma função, só que os 2 polegares das mãos são os principais. É os dedos que dá sustento, é os dedos que segura firme, e sem os polegares das mãos não tem como segurar nada com firmeza. Então Adoni-Bezeque arrancava deles. Adoni-Bezeque, quando arrancava os polegares das mãos, ele estava colocando um fim, pastor João, na carreira de cada um deles. Ou seja, tirava qualquer possibilidade de avançar para novas conquistas, porque não tinha como segurar nenhuma arma, principalmente a espada. E espada na Bíblia, ela é descrita como a palavra de Deus, a espada do Espírito. Satanás está se utilizando dessa mesma estratégia nos últimos dias, para tirar nossa habilidade, para tirar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. É por isso que se vê hoje muito show gospel, é por isso que se vê hoje muita coisa acontecendo e não tem Bíblia mais em alguns lugares, porque Adoni-Bezeque, que é uma representatividade de Satanás, ele cortou os polegares de muita gente, e agora só tem show gospel, só tem, queridos irmãos, coisa que atrai a natureza carnal. Mas aqui eu vim para profetizar que na Santa Paula, na Assembleia de Deus, nós ainda estamos com a palavra, com a espada do Espírito, e o nosso polegar está na nossa mão, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Adoni-Bezeque, ele fazia eles perder a habilidade, a capacidade de manejar, de usar espada. Ou seja, quando ele tirava os polegares das mãos, ele estava não permitindo que eles teriam resultado devido ao esperado. Não trabalhariam mais com eficiência, eles não produziriam mais com excelência. Será que isso não é estratégia do diabo nos últimos dias? Por quê? Porque hoje há muitos que dizem assim: não, eu só vou na igreja. Mas toma ceia? Sim, mas eu só frequento a igreja. Será que Adoni-Bezeque já não cortou o polegar dessas pessoas? Porque eles dizem que é só membro de banco. Porque Adoni-Bezeque não queria mais que eles trabalhassem com eficiência, ou seja, tirava a qualidade do melhor que se oferecia para Deus. O diabo quer tirar isso de nós. O diabo quer tirar a nossa qualidade de dar o melhor para Deus com excelência, porque sem o polegar da mão, por mais que faça alguma coisa, não vai sair com qualidade como a gente queria, porque vai ter deficiência. Satanás quer incultar isso nessa geração. Não precisa ensaiar para cantar, não precisa esse negócio de querer fazer isso ou fazer aquilo, não precisa consagrar mais para pregar, não precisa mais jejuar para ministrar,
mas eu sou de um tempo, queridos irmãos, que para louvar se ensaiava, orava e tinha propósito. Quando eu abri a boca, Jesus batiza com o Espírito Santo. Irmão, quantas pessoas que parece que está sem o polegar, dizem que são membros do corpo de Cristo, mas só dizem ser frequentadores de igreja. Permita essa verdade. Membro de banco é verniz, tinta e prego. Você é membro e membra do corpo místico de Jesus. Descubra a sua função e faça o seu melhor para a glória de Deus. O adversário quer tirar de nós a qualidade do melhor para Deus. Não precisa isso. Não precisa. Não, mas é que eu quero fazer o melhor. Vamos ensaiar mais um pouco. Não precisa. É Adoni-Bezeque querendo cortar os nossos polegares. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Porque você vai dar o melhor para o teu Deus sempre. E você vai fazer tudo para Deus com excelência em nome de Jesus. Por que ele tirava os polegares das mãos? Primeiro porque não ia ter resultado devido, esperado. Não trabalhariam com eficiência, não iriam produzir mais nada com excelência. Podia fazer alguma coisa, mas com deficiência, sem resultado esperado. E é isso que o adversário quer fazer com a igreja. Não quer que você avance, não quer que você tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não deixa Satanás cortar teus polegares. Fica firme, porque já já Jesus arrebatará a sua igreja. Deixa eu terminar dizendo: sem os polegares das mãos, ele tirava isto. Agora, por que ele tirava ou cortava os polegares dos pés? De acordo com a ciência, 40% do nosso peso, ele é sustentado por nossos polegares. E esse pesão aqui deve ser uma maravilha, né? Não, eu ainda entendo, mas vou ficar quieto. 40% do peso dos meus polegares me sustenta, mas aqui, mas eu vou ficar quieto. Vocês já entenderam. Agora imagine, né? Então os irmãos observam que quando ele cortava os polegares dos pés, ele sabia disso. Sem os polegares dos pés, ele sabia que eles iriam perder o equilíbrio. Não conseguiria permanecer mais em pé. Sem equilíbrio, é impossível nos manter de pé. Nós perdemos a capacidade de andar. Era essa a estratégia de Adoni-Bezeque. E é essa a estratégia de Satanás nos últimos dias. Ele quer fazer a igreja perder o equilíbrio. Ele quer fazer o crente lá tirar satisfação. Ele quer fazer o crente lá e mostrar a força do braço da carne. Mas Deus está dizendo: deixa aqui de Adoni-Bezeque, eu cuido. É Deus dizendo para alguém aqui nesta noite: deixa se levantar quem quiser, não vai permanecer do mesmo jeito. O que Ele quer é te descontrolar, o que Ele quer é te desestabilizar, mas eu te sustento, eu te fortaleço, e você não vai perder o teu equilíbrio, porque eu estou na sua vida, diz o teu Deus. Amai amai. Aleluia. O que tem, irmão, o diabo nesses últimos dias, pastor Rony, ele quer fazer nós perder o equilíbrio. Se a gente não tiver no óleo igual sardinha,
Eu sei do que eu estou falando. Ele quer fazer a gente perder, né? Hoje em dia o negócio está tão feio que tem... a Bíblia diz que tem falsos irmãos. Então, se a Bíblia diz, eu não posso falar que não tem. Se tem falsos irmãos, quem faz indireta em Facebook é falsos irmãos. Quem inveja do outro é falso irmão. Quem não adora a Deus de verdade é falso irmão. E esses falsos, pode ser irmãos também, que é falso irmão, que o apóstolo Paulo disse, ele pode tentar tudo contra você, mas por que faz isso? É uma estratégia do Espírito que está agindo, influenciando essas pessoas, para ver você sem os polegares dos pés, porque assim o diabo está pensando, ele vai perder o equilíbrio, agora ele vai tirar satisfação, agora ele vai ficar desestabilizado, agora ele vai sofrer com nervo, agora ele vai ter que ficar tomando calmante, agora vai dar AVC nele. Satanás, eu tenho uma notícia para te dar: Deus está conosco e os nossos polegares não serão cortados. Satanás quer ver a tua casa caída, Satanás quer ver a tua família na lona, sem os polegares dos pés. Mas Jeová te trouxe aqui para te dizer: olha para a minha promessa, porque ela está de pé na tua casa, e o diabo não vai te derribar, porque Deus está com você nesta batalha. Aleluia, aleluia. É por isso que às vezes tem gente que não consegue se firmar, está sem os polegares, irmãos. O que a gente tem que fazer é orar para Deus devolver, porque se Jesus deu a orelha de Malco de volta, ele não vai dar os 4 dedão de volta? Se ele deu a orelha novinha para Malco de volta, ele também pode restituir os polegares de quem perdeu também. É por isso que tem gente que às vezes fica um tempo na igreja, depois volta. Tem gente que não aguenta mais ficar de pé, não consegue se firmar, perdeu o equilíbrio. Não é que ele não quer servir a Deus, é que tem um Adonibezeque, um capeta, que cortou seus polegares, mas ele é nosso irmão. Vamos orar, e Deus vai trazer os polegares de volta, e ele vai ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem os polegares dos pés. Eu estou só, tem muita coisa que dá para aplicar nesse texto, mas eu estou muito simples e objetivo aos irmãos do que Deus falou no meu coração. Sem os polegares dos pés nós não avançamos, nós ficamos estagnados, parados, e é aí que nós aderimos o conformismo. Por quê? Porque achamos que não tem mais jeito. Aí nós vamos perder a expectativa de dias melhores, perdemos a esperança, e o diabo tira de nós a motivação, ou seja, tira de nós a capacidade de dar a volta por cima, porque a gente acha que não tem mais jeito. Quando o Adonibezeque arrancava os polegares dos pés, ele colocava um ponto final, tirava qualquer motivação que queria entrar no coração deles, para eles ter a capacidade de dar a volta por cima, mas ele tirava, arrancando os polegares dos pés. É isso que o adversário quer fazer com a igreja, quer tirar a nossa capacidade de avançar, quer tirar a nossa capacidade de conquistar algo mais da parte de Deus. Ele quer tirar de nós a nossa esperança, que o melhor de Deus ainda vai vir. Pastor, o mundo vai de mal a pior. Não interessa, porque no Egito as pragas também veio, mas os hebreus eram abençoados por Deus. Eu não sou mundo, eu sou filho de Deus. O diabo quer tirar a tua motivação, a tua esperança, que essa crise vai passar e você ainda vai conquistar muita coisa em nome de Jesus.
Nós precisamos nos mover, nós precisamos prosseguir, mas jamais nós vamos prosseguir se Adoni-Bezeque, se Satanás tirar de nós os polegares dos pés. Ele quer ver nós parar, ele quer nos deter, ele quer nos paralisar. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nos teus polegares Satanás não vai tocar. Pastor, estou passando por luta. Você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Pastor, estou passando por dificuldade nessa área. Eu sei, mas a promessa é que você vai conquistar vitória. Glória a Deus. Então Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, para alguém que está me assistindo: não desista. Não coloque o ponto final aonde Deus não colocou. Pastor, mas a dificuldade é grande, maior do que isso. É a promessa que Deus lhe fez. Ergue a cabeça, porque Deus vai bradar, Deus vai entrar nessa situação e você vai ver a vitória que vai chegar na sua mão. Eu termino dizendo, e nem está escrito aqui no iFolha, mas eu termino dizendo que polegar fala de identidade. Deus me faz lembrar. E qual é a nossa identidade da igreja? Igreja de Cristo. Confessou Jesus como Salvador e Senhor, você se torna o que de Deus? Filho. E tem mais, registrado no cartório celestial. Então você recebe de criatura uma nova identidade de filho. Como que eu sei que alguém perdeu os polegares das mãos e dos pés? Se perder a identidade de filho. Porque qual é o procedimento de um filho de Deus? Abençoar os que te perseguem. Quais as características de um filho de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a qualidade do filho de Deus? O que identifica um filho de Deus? É quando ele valoriza a palavra de Deus. É quando ele valoriza a presença de Deus na sua vida e não substitui ela por nada. É Deus dizendo: você não vai perder a tua identidade. Você vai continuar sal da terra. Você vai continuar luz do mundo. Satanás nos últimos dias está dizendo que não faz mais mal tatuagem no corpo, que não faz mal piercing em todo o corpo, que não faz mal isso, não faz mal aquilo, e ele está dizendo que isso aí é só costume. Eu estou dizendo que a identidade do Filho de Deus é diferente, é reservado, é consagrado, é separado para agradar o Deus que ele serve. E a Bíblia diz para você que está me assistindo: quem se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então significa dizer que as coisas do mundo não pode estar dentro de mim, que sou filho de Deus. Filho de Deus vive uma vida, um estilo de vida diferenciada. E aonde ele chega, ele faz a diferença. Satanás não vai tirar a identidade de você. Você vai permanecer adorador. Você vai permanecer adoradora e vai ficar até o fim, até Jesus arrebatar a igreja. Amém? Glória a Deus. Fica de pé por bondade, eu quero orar por você. Uma palavra objetiva, mas de muita importância. Não deixa Satanás cortar os teus polegares. Não deixa Satanás te tornar inútil, mostrando que você não tem nada para fazer, que você não precisa fazer mais nada para ajudar a obra de Deus. Não deixa. Não deixa Satanás fazer você aderir, que não precisa fazer as coisas para Deus com qualidade ou com excelência. Não deixa.
Não deixa ele cortar teus polegares das mãos. Não deixa ele tirar a tua habilidade, o teu relacionamento com a espada, com a palavra de Deus. Não deixa. Não deixa ele arrancar os teus polegares dos pés. Chega de viver uma vida, uma hora está firme, outra hora não está. Chega disso. Deus quer ver você de pé na posição e com a bênção do Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Senhor, a sua palavra foi ministrada nesta noite, nesse santuário. Eu oro em favor dos teus filhos que estão aqui e os demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, Senhor, através da rede social. Senhor, é uma mensagem pastoral, Senhor. Uma mensagem, Senhor, que nos leva a refletir como estamos lhe servindo. O que nós estamos apresentando para o Senhor é com qualidade, com excelência. Ajuda teus filhos, Senhor, a entender, ó Pai, que o objetivo do nosso adversário é de nos distanciar, é de nos deter, é de nos paralisar, para que nós não venhamos, Senhor, conquistar aquilo que o Senhor prometeu. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela vida da igreja. Satanás não vai cortar os nossos polegares, Senhor. Dai-nos força, meu Pai, para que nós possamos continuar firmes, para que nós continuamos, Senhor, amando a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ter deleite para estudar e meditar na Bíblia. Oh, Espírito de Deus, entra, Senhor, nos lares agora. Dá desejo para esta filha tua de volta. Restitui, Senhor, esse desejo pela palavra. Senhor, abençoa teu povo que aqui está nesta noite. Querido Deus, tira, Senhor, o conformismo do nosso coração. Tira, Senhor, o acomodismo da nossa vida. E que nós possamos entender que a promessa está sobre nós e está de pé. E o Senhor, quando promete, o Senhor cumpre. E nós vamos conquistar, ó Pai, coisas grandiosas. Oh, meu Deus, principalmente o arrebatamento, Senhor, da igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a irmã Débora, a Paola, essa família. Oracai, Oforguiné, Vassurimi, Candaraia. Abençoa os obreiros, Senhor, do setor 4. Abençoa as congregações, guarda-nos, ó Deus. Abençoa a liderança do nosso campo. Abençoa o nosso pastor presidente. Oh, Espírito de Deus, não permita que venhamos perder os polegares, mas nos ajuda, Senhor, a avançar para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe, Pastor Boris.